Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos por sexta parte do vídeo, né? Sexta parte do vídeo que fala sobre o rei Davi, né? Davi foi ungido rei de Israel. Essa é a sexta parte do vídeo, né? Porque agora a gente está no capítulo 17, que fala guerra entre os israelitas e os filisteus, né? O título do capítulo 17. Só que eu vou dar um outro título, né? No meu estudo aqui, amém? Que diz assim, capítulo 17, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. E os filisteus ajuntaram-se os seus arraial para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Amém? Então a gente vê aqui a descrição sobre Golias, né? Golias, que tinha 2,90 metros de altura, né? As armaduras dele chegavam a pesar 60 quilos, né? 60 quilos as armaduras de Golias, né? Então a gente vê, era um grande guerreiro, né? Lutava desde a sua mocidade, né? Da sua juventude. Então a gente vê aqui que um episódio, né, com dois personagens. Um era lutador, né? Um era lutador ou lutava desde muito tempo, né? Já um lutador antigo, né? Desde a sua mocidade, veterano de guerra, né? Enquanto do outro lado, do lado do povo de Deus, do povo Israel, israelitas, judeus, que eu te falei, essa guerra era para ser para Saul, né? Saul ficou com medo. Saul mesmo falou para Davi, ele é um guerreiro desde da sua mocidade, desde a sua juventude, então faz tempo que ele luta. Então a gente vê que Golias era um lutador antigo, veterano, e Davi era um iniciante, né? Então a gente vê que Davi, ele era um iniciante, estava começando agora, ia ser a sua primeira batalha em público, né? Sua primeira batalha em público, primeira luta em público de Davi, né? Contra um mercenário, isso mesmo, ele era um mercenário, ele lutava por dinheiro, que na época era ouro, prata, por posição, por hierarquia, ele lutava por hierarquia, por reconhecimento humano e etc. Então ele era um mercenário. Então ele lutava, somente ele tinha o prazer de lutar, porque ele já era lutador desde de antigo, ele já tinha confiança, tinha confiança, né, nele mesmo, né, nas suas forças, nas suas habilidades. Então ele lutava, né, por reconhecimento. Então ele era um multicampeão, né? Que chance ia ter que ia ter esse pobre menino, essa criança, esse moço, um jovem, né? Um jovem, um iniciante, qual é as chances que ele ia ter? Qual chance ele ia ter de lutar com um veterano de guerra, né? Com um mercenário, um lutador das antigas, que tinha muito respeito, todo mundo conhecia ele, né? Era um lutador conhecido, todo mundo tinha medo, porque era um lutador conhecido naquela época mundialmente, né? Nenhuma, irmãos e irmãs, nenhuma chance ia ter o menino Davi diante desse gigante,
Nenhuma. Não ia ter como ele vencer essa guerra, essa luta. O cara era um matador, um exterminador. Então o cara, como se fosse um exterminador do. Então não tinha como ganhar ele. Era a mesma coisa que lutar com Mike Tyson, com Minotauro. Era impossível vencer Golias, né? Era a mesma coisa que cometer um suicídio. Era um suicídio lutar contra Golias. Era a mesma coisa que cometer um suicídio, né? Tinha lutador que quando via ele já se matava. Se matava, né? Para não morrer na mão dele. Tanto medo, né? De tanto medo, para te ver o que ele representava naquela época, né? 2,90 metros de altura. Então aquela luta era uma luta, era uma luta ali, só entre eles dois, né? A batalha ali era só entre eles dois. Ninguém podia entrar, ninguém podia se meter. Era homem a homem, mano a mano, mano a mano. Quem vencesse, Davi representando o seu povo, o povo israelita, né? E Golias representando o seu povo, os filisteus e o seu Deus. Então ali a briga, e Davi representando o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele estava representando ali, cada um estava representando o seu Deus. Davi, o Deus de Israel, e do outro lado Golias representando o Deus dos filisteus. Então era uma briga de deuses, é uma briga de deuses. Aí quem vai se meter numa briga dessa, né? É uma briga de gigante, era uma briga de deuses. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora estava sendo ameaçado pelo Deus dos filisteus. Então, quem seria vencedor desta batalha, né? E aí, se você ler todo o capítulo 17, você vai ver, né, o fim dessa batalha, né? Então, Davi não estava, se fosse por ele mesmo, ele teria morrido na mão do gigante, mas ele estava ali, que nem ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pode ver que ele colocou Deus na frente. Porque quem venceu a batalha não foi ele. O capacete do Golias era de bronze. Era de bronze. Se fosse no dia de hoje, podia dar tiro da coisa. E ele com a pedra, ele conseguiu. Então ali foi Deus, né? O milagre ali foi de Deus. Deus que operou o milagre, né? Davi era só um menino, só um instrumento, uma criança. Assim como eu, como você. Nós somos só um instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Mas quem opera o milagre, a maravilha é Deus. É Deus. Isso é fato, né? Isso é notório. Então, eu e você, nós somos só o que um instrumento para Deus usar, né? Mas quem opera um milagre, a maravilha, quem opera é Deus, é o Senhor Jesus, é Deus, né? Naquela época a gente não conhecia ainda Jesus, mas somente Deus. Então o Deus de Abraão, de Jacó, é que operava a maravilha, né? Não era Davi, não, era Deus. Então quem opera a maravilha em nosso dia de hoje é Deus. Quem opera o milagre é Deus. Quem salva nossas almas é Deus. Quem salva a nossa vida é Deus. Então a gente vê aqui uma grande batalha. Então, uma batalha entre dois deuses. Isso mesmo, uma batalha entre dois deuses. No tocante ao encontro de Davi com Golias, os leitores da Bíblia frequentemente tocam o drama humano. Frequentemente focam o drama humano. Um jovem pastor de ovelhas que enfrentou um experiente homem de guerra e matou-o com uma pedra. Que eu falei, um experiente, né? Experiente de guerra, Golias, né? Acostumado a matar facilmente os seus opositores, né? Diante de uma criança, de um menino, né? Mas que tinha na vida dele o Espírito de Deus, que eu te falei que se apoderou dele quando ele foi ungido lá na casa do seu pai, no meio dos seus irmãos, né? Mas a peleja também foi entre os deuses dos filisteus e o Senhor de Israel. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 26 ao 47. Não era incomum ao mundo antigo que campeões militares representassem seu exército. Não era incomum, quer dizer, corrigindo aí, não era incomum, ou quer dizer, era comum, né? Não era incomum no mundo antigo
que campeões militares representassem seu exército em um combate de homem a homem. A vitória era concedida ao lado cujo guerreiro prevalecesse. Né? Como eu falei, quem ganhasse, cada um estava representando o seu povo, a sua nação, o seu Deus. Né? Então, quem ganhasse era o vitorioso, ninguém se metia. Ninguém se metia. Se o Golias tivesse ganhado, o exército não podia se meter, ninguém podia se meter, a batalha estava vencida. Né? Então a batalha vencia homem a homem. Homem a homem. Então Golias representava tanto os filisteus como os deuses deles. Davi, tanto o povo de Deus quanto o Senhor. Né? Então a gente vê que filisteu, os deuses deles, e Davi, o povo de Deus, o quanto o povo de Israel, quanto o Senhor. Né? Então ele representava tanto o povo de Israel como o Senhor. Então ele representava aqui. Então, Davi representava o seu povo e também o seu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus ao qual a gente conhece e o qual a gente serve. Que é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Amém? Essa é a sexta parte do vídeo. Deus abençoe.